Olá, eu sou o Estevão do canal Templo de Deus e hoje eu quero te revelar algo que Billy Graham ensinou por décadas e que poucos realmente entenderam na prática. Existem hábitos espirituais que atraem a presença do Espírito Santo de forma real, profunda e transformadora. Hábitos simples, mas poderosos, que explicam por que algumas pessoas vivem cheias de Deus enquanto outras passam a vida inteira na igreja sem sentir sua presença. E antes de entrarmos nessa revelação, eu te peço com sinceridade, deixa o teu like, se inscreve no canal Templo de Deus e comenta: eu quero mais do Espírito Santo. Porque quando você declara isso, você não está falando apenas com pessoas, você está se posicionando espiritualmente. Billy Graham dizia que o Espírito Santo não é atraído por barulho religioso, nem por aparência espiritual, nem por discursos bonitos. Ele é atraído por vidas alinhadas, por corações rendidos e por hábitos que constroem intimidade diária com Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Desde o início, o Espírito Santo não se afasta porque Deus é distante. Ele se afasta quando a nossa vida se torna barulhenta demais para ouvi-lo, apressada demais para buscá-lo e cheia demais de coisas que não deixam espaço para ele agir. Muitas pessoas perguntavam a Billy Graham: por que eu não sinto Deus? Por que minha vida espiritual está seca? Por que parece que minhas orações não passam do teto? E a resposta dele nunca foi mística, nunca foi emocional, nunca foi sensacionalista. Ele sempre voltava para o mesmo ponto. Hábitos revelam prioridades, e prioridades determinam quem governa o coração. E o primeiro hábito que Billy Graham ensinava, e talvez o mais negligenciado desta geração, é uma vida constante de oração. Não oração ocasional, não oração desesperada apenas quando tudo dá errado, não oração repetitiva feita por obrigação, mas uma vida de conversa contínua com Deus, onde a oração deixa de ser um evento e se torna um ambiente. Billy Graham dizia que a oração não serve para informar Deus sobre os seus problemas, porque Deus já os conhece. A oração serve para alinhar o seu coração com a vontade de Deus. E é nesse alinhamento que o Espírito Santo começa a agir, porque ele não força a presença, ele responde à rendição. Quanto mais você ora, mais sensível você se torna. Quanto mais sensível você se torna, mais você percebe a voz do Espírito. E quanto mais você percebe, mais ele te guia. O problema é que muita gente quer direção sem relacionamento, resposta sem intimidade e poder sem comunhão. Mas o Espírito Santo não trabalha assim. Billy Graham afirmava que nenhuma pessoa cresce espiritualmente sem disciplina de oração, porque é na oração que o orgulho cai, que a pressa desacelera e que a alma aprende a ouvir antes de falar. Quando Jesus orava, ele não estava apenas pedindo coisas. Ele estava cultivando comunhão. E Billy Graham ensinava que quem aprende a orar, aprende a depender. E quem aprende a depender, cria espaço para o Espírito Santo agir com liberdade. A oração diária limpa a mente, alinha o coração, fortalece o espírito e fecha brechas espirituais que o inimigo usa para gerar confusão, frieza e desânimo. Talvez você esteja fraco hoje não porque Deus se afastou, mas porque a oração deixou de ser prioridade. Talvez o silêncio espiritual que você sente não seja ausência de Deus, mas excesso de distrações. E é exatamente por isso que Billy Graham insistia tanto nesse primeiro hábito, porque sem oração não existe intimidade, e sem intimidade, o Espírito Santo não se manifesta plenamente. Escreve agora nos comentários: Espírito Santo, eu abro espaço para ti. Billy Graham ensinava que a maioria das pessoas ora, mas poucas vivem em oração. Existe uma diferença profunda entre fazer orações e construir. Uma vida onde a presença de Deus se torna constante. O Espírito Santo não é atraído por palavras bonitas, longas ou repetidas. Ele se manifesta onde existe dependência real, fome verdadeira, e um coração que entende que sem Deus nada funciona. Billy Graham dizia que a oração não começa quando a boca se abre,
mas quando o coração se rende. Há pessoas que passam minutos orando, mas passam o resto do dia vivendo como se Deus não estivesse presente. Isso cria uma espiritualidade fragmentada, onde Deus é buscado apenas em momentos de crise, dor ou medo. O Espírito Santo, porém, se move com mais liberdade quando a oração deixa de ser um evento e passa a ser um estado de consciência. Orar constantemente não significa estar o tempo todo falando, mas estar o tempo todo sensível. É carregar Deus na mente, nas decisões, nas reações, nos pensamentos silenciosos. Billy Graham explicava que quanto mais alguém desenvolve esse tipo de oração, mais difícil se torna pecar conscientemente, mais sensível a alma fica ao erro e mais rápida é a resposta do coração ao chamado de Deus. Muitos dizem que não sentem mais a presença do Espírito Santo, mas Billy Graham ensinava que, na maioria das vezes, não é o Espírito que se afastou, é a oração que esfriou. Quando a vida se enche de barulho, pressa, distração e excesso de informação, a voz de Deus não desaparece, mas fica abafada. A oração silencia o ruído interior para que o Espírito possa falar novamente. Existe um ponto profundo que Billy Graham sempre tocava. A oração revela quem realmente governa sua vida. Quando a oração é rasa, a autossuficiência cresce. Quando a oração é profunda, o orgulho diminui. Quando alguém ora pouco, confia mais em si. Quando ora muito, aprende a depender de Deus até nas pequenas coisas. E essa dependência é um ímã espiritual para a atuação do Espírito Santo. A oração verdadeira também expõe intenções. À medida que alguém se aproxima de Deus em oração sincera, desejos errados começam a perder força. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Decisões que antes pareciam óbvias começam a ser questionadas. Billy Graham dizia que isso não é confusão espiritual, é purificação interna. É o Espírito Santo ajustando o interior antes de mudar o exterior. Muitos procuram experiências sobrenaturais, mas ignoram a profundidade do secreto. Billy Graham afirmava que o Espírito Santo trabalha mais no quarto fechado do que nos grandes palcos. É no silêncio da oração pessoal que Deus molda caráter, cura feridas antigas, remove pesos invisíveis e fortalece a alma para suportar batalhas que ainda nem chegaram. Quanto mais alguém persevera em oração, mais percebe que não ora apenas para mudar circunstâncias, mas para ser mudado. A oração não força Deus a agir, ela prepara o ser humano para receber aquilo que Deus já deseja fazer. E quando essa maturidade nasce, o Espírito Santo passa a agir de forma contínua, não apenas em momentos específicos. Escreve aí nos comentários: eu quero uma vida de oração. Essa declaração é mais poderosa do que você imagina. Billy Graham ensinava que não existe comunhão duradoura com o Espírito Santo sem uma relação profunda com a palavra de Deus. Para ele, o Espírito Santo nunca age de forma desconectada da Bíblia, porque foi o próprio Espírito quem inspirou cada palavra das Escrituras. Onde a palavra é ignorada, o Espírito é entristecido. Onde a palavra é honrada, o Espírito encontra espaço para agir com liberdade. Muitas pessoas buscam direção espiritual apenas por sentimentos, sinais ou impressões internas, mas Billy Graham alertava que uma fé baseada somente em emoções é frágil e instável. A palavra de Deus é o alicerce que sustenta a vida espiritual quando as emoções oscilam, quando o entusiasmo diminui e quando as respostas parecem demoradas. É a Bíblia que mantém o coração firme quando tudo ao redor tenta confundir. O Espírito Santo usa a palavra para falar, corrigir, consolar e direcionar. Quanto mais alguém se expõe às Escrituras, mais sensível se torna a voz de Deus. Billy Graham dizia que o Espírito Santo frequentemente nos guia lembrando versículos, trazendo à memória princípios bíblicos e confrontando atitudes que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mas isso só acontece quando a palavra já habita dentro da pessoa. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de permitir que ela leia você. Existe uma diferença
entre informação bíblica e transformação espiritual. Quando alguém lê as Escrituras apenas para adquirir conhecimento, o impacto é limitado. Quando lê com humildade e disposição para obedecer, o Espírito Santo começa a moldar pensamentos, redefinir valores e ajustar decisões diárias. Billy Graham enfatizava que a obediência é o elo que conecta a palavra à ação do Espírito. Muitos querem ouvir Deus, mas poucos querem obedecer quando Ele fala. O Espírito Santo se manifesta com mais clareza na vida de quem responde com obediência, mesmo quando a obediência custa conforto, status ou segurança. A resistência à palavra gera ruído espiritual. A obediência gera clareza. Outro ponto profundo ensinado por Billy Graham é que a palavra cria discernimento espiritual. Em um mundo cheio de vozes, ideologias e falsos ensinos, a Bíblia se torna o filtro que protege a mente e o coração. O Espírito Santo usa a palavra para revelar o que vem de Deus e o que vem da carne ou do engano. Sem esse filtro, a alma se confunde facilmente. Quando a palavra governa a vida, decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser espiritualmente alinhadas. Relacionamentos são avaliados com mais sabedoria. Caminhos errados são evitados antes mesmo de causar dor. O Espírito Santo começa a conduzir não apenas grandes escolhas, mas detalhes diários que moldam o futuro. Billy Graham afirmava que muitos cristãos querem o poder do Espírito, mas negligenciam a disciplina da palavra. Porém, quanto mais a Bíblia se torna a prioridade, mais o Espírito Santo encontra espaço para agir com autoridade, trazendo convicção, direção e estabilidade espiritual. A palavra não limita o Espírito. Ela é o ambiente onde ele opera. Billy Graham também alertava que a relação com a palavra não pode ser superficial nem esporádica, porque o Espírito Santo não constrói intimidade em visitas rápidas, mas em permanência. Assim como um relacionamento humano se fortalece com convivência diária, a comunhão com Deus cresce quando a palavra se torna parte da rotina, do pensamento e até da forma de enxergar a vida. Quando alguém passa dias sem contato com as Escrituras, não percebe de imediato, mas aos poucos a sensibilidade espiritual diminui, a fé enfraquece e a voz do Espírito se torna mais difícil de discernir. Ele dizia que a palavra funciona como alimento espiritual. Não é possível se manter forte, espiritualmente vivendo de lembranças de versículos antigos ou de mensagens ouvidas no passado. O Espírito Santo atua no presente, e ele usa a palavra viva, atual e aplicada ao agora. Quando a Bíblia é negligenciada, o coração começa a se inclinar mais para desejos naturais, pensamentos confusos e decisões baseadas apenas na lógica humana. Billy Graham ensinava que a palavra também expõe áreas do coração que precisam de ajuste. Muitas vezes a pessoa ora pedindo direção, mas quando a palavra confronta hábitos, atitudes ou escolhas, ela resiste. Essa resistência entristece o Espírito Santo, porque ele não apenas consola, ele também corrige. Onde não há disposição para ser corrigido, o Espírito começa a se afastar, não por falta de amor, mas por falta de espaço. A obediência diária à palavra cria um ambiente espiritual limpo, organizado e alinhado com Deus quando alguém decide viver de acordo com os princípios bíblicos. Mesmo em pequenas escolhas, o Espírito Santo passa a confiar mais responsabilidades espirituais a essa pessoa. Há níveis de direção, revelação e sensibilidade que só são liberados quando existe obediência consistente. E é justamente aqui que Billy Graham faz a transição para um ponto ainda mais profundo. Ele dizia que não basta conhecer a palavra e tentar obedecer externamente se o coração não estiver alinhado internamente. Porque alguém pode ler a Bíblia, frequentar cultos e até servir na obra, mas ainda carregar dentro de si áreas não tratadas, pecados escondidos, ressentimentos antigos e atitudes que entristecem o Espírito Santo silenciosamente. É nesse momento que entramos no terceiro hábito, o mais delicado,
mas também o mais libertador de todos. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo não habita confortavelmente em ambientes de resistência interior. Ele não força a permanência, ele se manifesta onde encontra um coração quebrantado, sensível e disposto a se arrepender sempre que necessário. O arrependimento, segundo Billy Graham, não é um evento isolado do passado, mas um estilo de vida. Não é viver em culpa constante, mas viver em constante alinhamento. Toda vez que algo fere a comunhão, o arrependimento restaura. Toda vez que o coração se endurece, o arrependimento amolece. Toda vez que a alma se afasta, o arrependimento traz de volta para perto. Ele dizia que a santidade não é perfeição, mas sensibilidade espiritual. É perceber rapidamente quando algo entristece o Espírito Santo e não normalizar aquilo que Deus já apontou como desalinhado. Onde existe arrependimento sincero, o Espírito não apenas permanece, ele se manifesta com mais intensidade, trazendo paz, clareza e renovação espiritual. E agora que já entendemos a importância de viver em arrependimento constante e santidade, podemos enxergar claramente como esse terceiro hábito é transformador. Billy Graham sempre reforçava que não existe comunhão plena com Deus onde o arrependimento não é praticado. Não se trata de um ato isolado, mas de um estilo de vida. Cada dia é uma oportunidade de alinhar pensamentos, atitudes e decisões com a vontade de Deus. Cada falha, reconhecida e corrigida, abre espaço para o Espírito Santo operar com mais liberdade e poder na sua vida. Ele ensinava que quando uma pessoa pratica arrependimento sincero, algo poderoso acontece. Barreiras invisíveis se quebram, mentes se clareiam, corações se acalmam e o Espírito Santo se manifesta de formas que muitas vezes não conseguimos mensurar. Essa prática cria um ambiente espiritual onde a palavra de Deus se torna viva. A oração flui naturalmente e a fé se fortalece. Onde há arrependimento, há renovação. Onde há arrependimento, há liberdade. Onde há arrependimento, há proximidade com Deus. Billy Graham enfatizava que a santidade não significa perfeição, mas sensibilidade. É como ter antenas espirituais ligadas o tempo todo, percebendo quando algo entra e entristece o Espírito Santo. Quando pensamentos, palavras ou ações estão desalinhados e precisam ser corrigidos. Ele dizia que essa percepção é o segredo para permanecer firme espiritualmente, mesmo em meio a distrações, tentações e ataques do inimigo. Onde existe santidade, ainda que não perfeita, existe uma vida onde o Espírito Santo deseja permanecer, habitar e operar. E é aqui que entendemos o impacto transformador desses três hábitos combinados. A oração diária conecta, alinha e fortalece. A palavra de Deus guia, ensina e molda. O arrependimento e a santidade preparam o terreno para que o Espírito Santo se mova com liberdade. Juntos, esses hábitos criam uma vida de comunhão profunda, real e constante com Deus. É um ciclo contínuo. Orar desperta sensibilidade, a palavra orienta a prática e o arrependimento mantém o coração receptivo. Quando um desses elementos falha, a comunhão diminui. Quando todos estão ativos, a presença de Deus se torna tangível. Então, se você quer sentir Deus de maneira real, não apenas como conceito ou lembrança de sermões, precisa viver esses três hábitos diariamente. Precisa decidir que a oração não será apenas rotina, mas conversa viva com Deus. Que a Bíblia não será apenas livro, mas guia prático para a sua vida. Que o arrependimento e a santidade não serão apenas conceitos, mas atitudes que moldam seu coração, suas escolhas e sua vida inteira. É assim que Billy Graham ensinava que a comunhão verdadeira se manifesta, transforma e permanece. E antes de finalizar, deixa o teu like. Se inscreve no canal Templo de Deus e compartilha nos comentários. Eu quero viver cheio do Espírito Santo todos os dias, porque quando você declara isso, algo se move no mundo espiritual. Portas se abrem e seu coração se prepara para uma transformação que vai além do visível. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus.
Onde a verdade revela, a fé transforma e a luz vence toda a escuridão. Permanece firme, porque onde há luz o abismo recua.